Você está vendo que o Tesouro IPCA 2029 deu uma subidinha um pouco maior. O pessoal está colocando mais pressão nos títulos curtos, fazendo com que o governo ofereça um rendimento maior em títulos mais curtos, como o Tesouro IPCA 2029. Então ele está pagando aí, ó, como vocês estão vendo aqui em tela no vídeo, 6,83%. Boletim Focus, tenho visto aí que a Selic vai chegar em 11,75 até o final do ano. Expectativa também para o ano que vem que a Selic fique aí em 11,25. Ele também aumentou a expectativa para a inflação aí para esse ano e para o ano que vem. Esse ano a gente está colocando aí em 4%, que eu acho uma mentirada essa bolsa de inflação, que cada um tem ação em inflação, mas tem que ter aí uma cesta, beleza? Então, ano que vem já está prevendo aí 4% de inflação. Então, em meio aí, o cenário doméstico está extremamente pressionado com isso, está fazendo aí o juros subir, porque já vê aí expectativa de crescimento da inflação. Isso está gerando aí oportunidades e aportes em títulos indexados à inflação. Tanto CDB e Tesouro IPCA. LCA não indico tanto porque, apesar de ter imposto de renda aí, ser isento de imposto de renda, eles estão pagando uma taxinha menor. Então tem CDBs aí e pagando bastante IPCA mais. A gente vê o CDB do Daycoval pagando IPCA mais 7,5% de aplicação mínima de R$1.000. Tem até link aqui na descrição do vídeo para você se abrir conta lá. Tem uma regrinha de deixar R$10.000 investidos aí por 3 meses. Você vai ter R$150 na sua conta e eu também vou ter R$150 na conta aí também. Você pode aplicar no Daycoval em qualquer investimento aí, desde que seja no mínimo aí tenha R$10.000 aí aplicado e deixando durante 3 meses. Mas voltando aqui ao título, no tema do vídeo, o Tesouro IPCA se destaca por oferecer uma taxa de juros real bem elevada. Então aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, da Europa, Estados Unidos e Europa eles usam muito investir em pré-fixados na parte de renda fixa. Eles não investem tanto assim no juro real, na Selic deles, né, no caso, e não investem também tanto em IPCA. Eles não usam inflação lá para investimentos, porque são países assim que têm menos risco. Então o Brasil, por ter mais risco, ele acaba oferecendo mais IPCA e mais a Selic aí, que torna atrativos os investimentos até para os investidores de fora, beleza? Então o Tesouro IPCA, além de proteger contra a inflação, ele também te oferece um rendimento adicional aí bem interessante, que na data de gravação desse vídeo está aí em 6,83. Atualmente, como eu já falei, os títulos do Tesouro IPCA estão remunerando muito aí acima de 6%, mas a gente tem pontos importantes aí para destacar e analisar nos papéis aí, principalmente no que a gente vai falar, que é o Tesouro IPCA 2029 e o Tesouro IPCA 2045, entre eles aí o prazo de aplicação. Então é o seguinte, ó, as taxas do Tesouro IPCA 29 e 45, elas são elas estavam andando aí muito parecidas, mas se vocês forem olhar aqui direto aqui no título agora, você está vendo que o Tesouro IPCA 2029 deu uma subidinha um pouco maior. O pessoal está colocando mais pressão nos títulos curtos, fazendo com que o governo ofereça um rendimento maior em títulos mais curtos, como o Tesouro IPCA 2029. Então ele está pagando aí, ó, como vocês estão vendo aqui em tela no vídeo, 6,83%. E o Tesouro IPCA 2045, uma diferença aí de 0,09, está pagando aí 6,74. Então vocês estão vendo que já começou a dar uma esticadinha maior no Tesouro IPCA, porque estão na cabeça dos investidores que existe muito risco aí de se investir no Brasil, então estão pedindo aí mais percentual, estão aumentando aí o percentual fixo aí dos títulos, beleza? Além de você ganhar acima da inflação, você está ganhando muito acima da inflação. E agora a gente está vendo aqui, a gente vai ter que entender a parte de duration aí da renda fixa, tá? Então, antes da gente ver a rentabilidade do título que é mais curto ou mais longo, você tem que olhar aí a duration, ou seja, o prazo de recebimento que esse fluxo aí que você vai ter. Então, esses títulos aí, eles não pagam cupom. Os que pagam cupom são aí com juros semestrais. Mas tem aquilo, né? Com os juros semestrais, você acaba perdendo rendimento no imposto de renda, justamente porque quanto mais curto é o bônus que caiu na sua conta lá, do rendimento lá do Tesouro IPCA, seja com juros semestrais de 2035 ou 45, você vai pagar 22,5. Então, você tem que esperar muitos anos para começar a pagar um rendimento de 15. Então, você acaba perdendo um pouco aí de dinheiro, tá? Então, é o seguinte, ó, no caso, como eu falei para vocês, esses títulos não pagam cupom e o prazo médio de recebimento será igual
aí ao vencimento do título, beleza? Então assim, no Tesouro IPCA 2029 você vai ter aproximadamente aí 5 anos para o vencimento do título. Já no 2045 você vai ter 20 anos aproximadamente para poder ter o vencimento do título. Então assim, qual que é o seguinte? A influência do prazo, tá? Quanto maior é o prazo, maior é a influência em cima do preço. Então, quanto maior o prazo, maior vai ser a oscilação do preço do título, tá? Então é o seguinte, eu quero dizer o seguinte, que o Tesouro IPCA 2029, que a cada aí, vamos colocar assim em média 1% de queda, você vai ter um retorno maior do que em torno assim de 4,5%, um retorno menor, em torno de 4,5% na valorização do papel, ou seja, a marcação a mercado vai ser bem curtinha, você não vai ter aquela variação. Então, se você varia, o título varia 1% negativo, hoje está 6,74 aqui o 2045, e 6,83 aí o 2029. Então, se for para 5,83, você vai ter algo em torno de 5% de ganho de marcação a mercado aí no 6,83. Então, se você tiver no 2045 a cada 1% de queda, isso aí pode gerar ganho de até 20% por causa do efeito aí de marcação a mercado. Então, se você assim nunca ouviu falar aí de marcação a mercado, o que é? Inclusive, títulos recentemente, aí, com exceção de CDBs, LCIs e LCAs que tiveram aí, que não tiveram essa modificação, mas como debêntures, CRIs, CRAs, os títulos do Tesouro Direto, eles sofrem efeitos de marcação a mercado. Ou seja, é um termo utilizado para o ajuste diário do preço que é feito nos títulos aí, independente se é título público ou se é título privado, ele vai sofrer essa variação a mercado, tá? Então, a gente pode ver aqui que nesse contexto as taxas aí do IPCA+, eles vão cair bem parecidamente aí, tanto o 2035, o 29 e o 45. E as mais curtas vão cair no mesmo montante, mais ou menos parecido que os mais longos. Então, qual que é a opção mais interessante de título aí, no caso, se for título longo? Se você quiser ganhar título aí de marcação a mercado, dinheiro na marcação a mercado, ganhar rendimentos aí, variação como se fosse variação de bolsa, se você investiu na bolsa, a ação cresceu 20%, pode acontecer isso com o título aí do Tesouro Direto também. Então a melhor opção vai ser o título longo, porque a mesma queda sofre uma valorização muito maior no título longo do que no título curto. Então o título longo vai ter uma valorização aí muito maior, tá? E o título curto, como eu falei para vocês, algo em torno de 5%. O título longo, algo em torno de 20%. Então, assim, no cenário em que as taxas caem ou sobem de maneira paralela, às vezes as taxas longas sobem muito mais aí do que as curtas. Então, isso acontece, por exemplo, em um ambiente assim, de descontrole fiscal bem parecido aí do que a gente está hoje. Então, nesse cenário aí, a taxa longa vai tender aí a subir mais do que a taxa curta. Então, assim, ó, no curto prazo, temos outras informações que pode acontecer. A gente não tem muita coisa que a gente pode acontecer com a economia e com o fiscal. Vai ter um problema, pode ter problema da inflação, etc. A gente teve um problema recentemente em 2020, né? Aquele problema de saúde pública que fez a inflação ficar em 10%, porque trancou todo mundo dentro de casa, de repente liberou todo mundo, abriu a boiada, abriu a cerca, todo mundo saiu correndo comprando, a inflação subiu, o Banco Central teve que tirar os juros aí de 2%, uns economistas falam que é um erro do Banco Central deixar os juros aí a 2% naquele período, e depois subir aí para quase 14%, assim, numa xingada em quase um período aí de um ano, tá? Então, tem esses problemas também, então tudo isso tem que ser analisado. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, na tela de novo do computador, o efeito da marcação mercado. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, o Tesouro IPCA, a variação, ela é bem curtinha. Como vocês estão vendo aqui, ela vai subindo. Então, em 9 de 1 de 23, 9 de 1 de 2023, ela era R$ 2.732. Beleza? E na data de gravação desse vídeo, o valor do título é 3.228, ou seja, já tem e tá sempre, o Tesouro IPCA 2029 está sempre numa tendência de crescer, sempre crescendo um pouquinho, mas é um pouquinho, ele cresce, o efeito de marcação a mercado, vocês estão vendo aqui, ó, em 16/8, por exemplo, o valor do título ele era 3.140 e aqui em 27/9 de 23 ele passou aí para 3.034, ou seja, aqui se você comprou de um mês para o outro você teve já prejuízo. Isso aqui é o valor do título. Então, teoricamente aqui a gente tinha um percentual da inflação, acima da inflação que você está ganhando, e aqui você já teve um aumento no percentual da inflação porque o seu título baixou. Vamos ver se é isso mesmo. Ó. Entre agosto, pagava aqui ó, 4 e pouco, e chegou em setembro,
ele pagava 5,73. Então, ó, como eu falei para vocês, aqui o preço do título estava maior, entre 4 e pagando 4,97 mais ou menos, e chegou em 27 de setembro, ele pagava aí 5,73. Então, isso aqui, quanto menor o valor do título, maior é a taxa. Quanto maior o valor do título, menor é a taxa aí de marcação a mercado. Então, vocês estão vendo aqui essa diferença aqui, como eu mostrei, ó. Olha o preço aqui, ó. O preço aqui em agosto, né? 10 de agosto, 15 de agosto. Aqui em 27 já era outro. Aqui, se você comprou dia 15 e quis vender aqui, você vendeu aí com prejuízo, porque aqui estava pagando mais, então você acabou vendendo aí com prejuízo. Agora, por exemplo, se você comprou no dia 15 de agosto e vendeu aqui 3 de janeiro de 24, você teve um pequeno aí lucrinho, bem pequeno, algo em torno de R$50. Agora, se você comprou 27 de setembro e vendeu logo em janeiro, você já ganhou um pouquinho mais. Você comprou aqui no período de queda, você já ganhou um pouquinho mais. Agora vamos comparar aqui com 2045, por exemplo. E também eu vou mostrar aqui também o meio termo 2035, que tem aí um histórico maior. Olha só a oscilação que é aqui o 2045. Ó. 2045, em 4/11, você pagava para comprar esse título R$ 1.577, tá? E vamos colocar aqui 23/3/2020, quando a gente teve aquele problema todo de saúde pública, você pagou aí R$ 986 pelo título, ou seja, você pagou muito mais barato, mas aí o rendimento é bem melhor. Vou mostrar para vocês aqui na taxa, aqui ó, aqui se você comprou aqui, vendeu aqui, ó, infelizmente você teve prejuízo de marcação a mercado. Agora, se você comprou nessa data e vendeu nessa, olha quantos reais que você teve de ganho, R$500 aí, de ganho de marcação a mercado, e só com pouquíssimos meses, ó, em dezembro de 2020, quando liberou geral. Vamos colocar a taxa aqui, olha só a taxa, quanto que era? 2,87. Vocês viram que o valor do título era 1.577 e estava pagando somente 2,87. Já aqui, nesse período aqui que eu mostrei para vocês, ó, quando o título estava mais barato, você estava recebendo aí um rendimento muito melhor lá quando você comprou nessa data de 4,95 acima da inflação. Então aqui, ó, você já vê a variação do título. Então, isso aqui são os conceitos de marcação a mercado. Agora, se você comprou nessa data aqui e vendeu nessa data aqui, teve prejuízo. Se você comprou nessa data aqui e vende hoje, na data de gravação desse vídeo, você vai ter um prejuízo maior ainda, entendeu? Então, você tem que olhar o seguinte, o preço. Se eu comprei aqui e vendi aqui, ótimo. Agora, se eu comprei aqui e vendi aqui, prejuízo. Então, quanto menor o preço, maior o rendimento que você está recebendo aí acima da inflação. Quanto maior o preço, menor o rendimento aí que você está recebendo aí acima da inflação. Então, são esses aí os conceitos de marcação a mercado dos títulos aí do Tesouro Direto, beleza? Então, qual que mais vale a pena você investir aí? Bem, se você quer menos oscilação nos títulos do Tesouro Direto, você vai investir aí no Tesouro IPCA 2029, se você quer menos oscilação. Agora, se você está tranquilinho, está pensando no longo prazo, o melhor investimento é o Tesouro IPCA 2045. Por quê? Daqui a uns 2, 3 anos, com certeza, esperamos nós, porque se não acontecer isso aí, o Brasil está falido, espero eu também, que daqui a 2, 3 anos você vai ter aí um rendimento menor se você for comprar o título lá na frente, ou seja, o valor do título vai estar pagando mais, vai ter uma variação de marcação a mercado aí positiva e você vai ter aí ganhos de marcação a mercado, beleza? Então tem que prestar atenção nessas nuances aí. Então, se você quer uma oscilação menor, mas quer ganhos da inflação, pega um título curto, que é o Tesouro IPCA 2029. Agora, se você tá aí com tranquilo, boi na sombra, só quer resgatar lá no vencimento, pega o 2045. Ou se você quer efetuar aí ganhos de marcação a mercado também, o melhor é 2045. 2029 você tem pouca oscilação, então você vai ter menos aí marcação a mercado. Você tem oscilação, obviamente, no preço de 2029, mas você vai ter aí menos ganhos, possibilidade de ganhos de marcação a mercado, beleza, galera? Então é isso aí. Chama o VAR, chama o VAR. Eu sou Valder Rocha, eu tô aqui para te ajudar aí nas finanças e investimentos. Se valeu o seu like, deixa o seu likezinho no vídeo aí. Se valeu a sua inscrição, se inscreve no canal. Um abraço, até mais aí e tchau, tchau.